Agora a gente fala de política. Daqui a pouco, às 14h, tem nova sessão da CPI dos táxis na capital. Serão ouvidos ex-secretários de transporte e testemunhas sobre a negociação paralela das concessões de táxis em Florianópolis. Ontem, o presidente da comissão, Guilherme Pereira, recebeu um documento solicitando que dados da investigação não sejam veiculados na imprensa. O documento foi protocolado por Isaías Gomes dos Santos, um dos investigados, e que acusa a imprensa de ser sensacionalista. A suspeita da CPI é de que Isaías tenha 40 concessões de táxi. Nader Kalil. Olha, enquanto a sociedade espera por explicações sobre a transferência da licença de táxis na capital, e a CPI trabalha para buscar os culpados pelos desmandos, outras situações vêm acontecendo. Mas antes, está aqui conosco o relator da CPI dos táxis, Tiago Silva. Tiago, como você vê esse pedido feito por parte do Isaías para que a imprensa não tenha acesso ao trabalho que vocês vêm fazendo? Eu vejo esse pedido como um afronto à democracia, um afronto às instituições, tanto ela, o legislativo, quanto a imprensa. Eu me lembro da frase da presidente Dilma, que eu prefiro uma imprensa livre e barulhenta do que uma imprensa calada, que se lembra a época da ditadura. E como você acredita que pode acontecer diante desse pedido, diante do que foi encaminhado já ontem ao presidente Guilherme Pereira? Primeiro que eu, como relator, jamais vou me calar e jamais vou atender um pedido de alguém que é alvo de investigação, uma investigação grave que envolve o público e o privado. Eu achei esse pedido que me foi protocolado no meu gabinete um afronto, primeiro pelo autor, né? E que não é só 40 licenças, já está chegando a 90 pelas informações que vocês têm. Eu estou fazendo um trabalho como relator muito detalhado, junto, e aqui quero publicamente agradecer ao Ministério Público, ao secretário de Segurança, Dr. Gruba, que me garantiu a segurança. Então nós vamos virar a página de um momento ruim dessa história toda. Dessa história em que envolve o público e o privado. Tiago, então podemos ter essa certeza de que a imprensa vai continuar noticiando esses fatos e divulgando essas informações que forem chegando à CPI. Nader, foi através da imprensa que nós obtivemos o apoio da população e as assinaturas necessárias para a CPI. Ok. E nos dias atuais, só tem medo da transparência quem deve. Ok. Então, Nader, eu quero aqui deixar tranquilizar os taxistas honestos que eles não serão mais escravos. Eles serão dono ou terão a carteira assinada, Tiago, perante o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho. Tiago, então isso vai tirar uma página nebulosa de escravidão, de que alguns taxistas trabalham ainda no regime de escravidão. Tiago, outro projeto que acabou dando entrada na Câmara ontem e acabou ganhando uma repercussão e uma notoriedade devido até exatamente a CPI criada agora, o vereador Deglaber Goulart encaminhou um projeto querendo regulamentar exatamente isso que vocês estão denunciando, que é a liberação da concessão, ou seja, eu ganho e posso repassar para você. Você se lembra a polêmica que deu, que me tiraram da relatoria no período da manhã e à tarde eu consegui os votos necessários para ser o relator? Certo. Você se lembra? Certo. Qual era o argumento deles de não me deixar ser relator? Que você poderia falar demais. E eu vou falar. Então qual é? Vou falar muito. Esse projeto, ele é inconstitucional. Vereador, leia a Constituição. O que é público não pode ser repassado sem licitação. Leia a Constituição que rege o Brasil. Tiago Silva, vereador da capital, agradeço pela sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia, Tiago, e vamos continuar acompanhando isso. Marta.
Ok, Nader Kalil, você falou agora há pouco com o vereador Thiago Silva sobre a proposição, né, do vereador Deglaber Goulart. Ele fez a proposição da lei que regulamentaria aí o mercado paralelo das placas de táxis, e ele está justamente agora ao vivo com o repórter Henrique Zanotto, por isso nós vamos falar com eles. Ô Henrique, conta pra gente o que o vereador tem a dizer sobre essa polêmica. Marta, o vereador está aqui conosco, estava também acompanhando a entrevista do vereador Thiago Silva, ouviu muito bem e agora faz o seu manifesto também. Boa tarde, vereador. Boa tarde. Quem tem que ler mais a Constituição é o próprio vereador, porque são várias leis que são aprovadas aqui, como nós aprovamos na época do prefeito Daribé a legalização de obras aqui, e acabou sendo um alvo de um ADIM. Se vai ser um ADIM ou se não vai ser, esse projeto ele visa justamente fazer justiça com quem trabalha. São os motoristas que trabalham à noite e ganham muito pouco e não tem chance nenhuma de ter uma placa. Então esse meu projeto vem em conta para ajudar os motoristas de táxi que trabalham dia e noite e eles que merecem. Mas não acaba com a CPI agora? Não, eu entrei com esse projeto em março. A CPI, eu criei a CPI em abril. Tá? Eu criei esse CPI em abril, peguei 22 assinaturas, tá? Justamente para poder pegar esse projeto de lei e jogar dentro da própria CPI para nós analisarmos até onde a gente pode acabar com essa bagunça que tem aí de placa clandestina e fazer uma coisa honesta. Mas honesta de que forma? Aquele que realmente precisa, que é o motorista, são os ASES. Então esse é o meu alvo, é proteger e ajudar aqueles que precisam. Olha, Marta e Nader, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui, eu posso até repassar ao vereador, fiquem à vontade no estúdio, que ele também está aqui para esclarecer sobre esse assunto também. Tá certo. Eu quero aproveitar, agradecer a presença do vereador Deglaber Goulart e perguntar para o vereador Deglaber, nesse caso, vereador, o senhor vê no projeto que o senhor encaminhou à Câmara, uma pessoa recebe a concessão e repassaria apenas para os ASES, é isso? Esse seria o seu objetivo, apenas para quem dirige o táxi? Que a pessoa que ganhasse essa concessão passaria somente para os ASES, para quem dirige os táxis? Isso, aquele com carteira assinada, que comprove realmente com tantos anos de trabalho no táxi. Esse é um alvo constante. Quero dizer ao vereador Thiago Silva que ele é um grande poeta calado, tá? Que foi acordado dentro da CPI que só quem pode dar informações à imprensa é o presidente. E ele está faltando de novo com a responsabilidade na CPI. Então, se ele se comportar novamente dessa forma, nós vamos pedir a retirada dele da relatoria. Agora, o porquê disso? Essa informação pode atrapalhar sendo divulgada na imprensa? Ou por que esconder isso? Não, não precisa esconder. Pelo contrário, nós procuramos fazer um alvo só o presidente, porque o presidente foi indicado por todos e todos no consenso da CPI aprovado só um falar em relação a, para um dizer uma coisa, outro dizer outra e criar expectativas diferentes. Nader Kalil, é contigo. Agradecemos a presença do vereador Deglaber Goulart. Vereador, só para encerrar, pergunta para ele, Henrique, se esse projeto ele vai manter ainda ou vai retirar esse projeto dessa concessão e desse repasse dessa concessão? Nader, quer só confirmar se o senhor vai manter esse projeto ou vai retirar? Vou manter, até porque eu recebi hoje de manhã várias ligações de motorista de táxi, de ASES, Nader, já preocupado e satisfeito com esse projeto, que eles podem ter um futuro, né? uma esperança de que eles possam ter um táxi futuramente. Então, vamos discutir. O projeto ele é amplo, é polêmico. Nós temos aí o que eu criei, o terceiro banheiro aqui também, que isso já existe na Europa, em países já desenvolvidos. Tem dentro também no Rio de Janeiro, escola de samba, universidades federais. Uma academia agora de ginástica de Florianópolis, Nader, está fazendo o terceiro banheiro. Adotaram, é um projeto polêmico. Então acho que nós temos que discutir a realidade da cidade. Não adianta ficar se escondendo para ficar essas placas clandestinas, escondidas e sendo feito aí a contramão da sociedade. Muito obrigado então a participação aqui ao vivo do vereador, e com ele encerro também a minha participação, devolvo com vocês aí no estúdio. Obrigado, Henrique Zanotto. O senhor tem alguma coisa a dizer, vereador, diante do que foi falado em relação ao seu nome? Primeiro eu quero dizer ao vereador Deglaber que fui eleito pela população. Fui escolhido para ser o relator pelo voto. Eu não tenho medo de falar. Querer me tirar da CPI, porque eu falo, é voltar à ditadura. Se ele está com saudade da ditadura, eu prefiro a democracia. Eu prefiro o direito da liberdade de expressão. E vou falar, vou continuar falando, e tá para nascer o homem que vai dizer o que eu não vou falar. Tá certo, vereador Thiago, muito obrigado. E que esse homem não é o vereador Deglaber. Obrigado pela presença do senhor aqui. Peço só que agradeço e tomara que dê tudo certo no trabalho do senhor na frente da CPI. Muito obrigado. Muito obrigado. E olha só, situação que acaba levando uma discussão muito maior. Está aqui conosco o comentarista político do Grupo RIC, a gente viu aí, só ficou uma dúvida. Quem é que vai ganhar uma concessão e vai repassar para um AS?
Acho que é meio contraditório, Roberto. Eu acho que o vereador De Glaber, por linhas tortas, por vias tortas, deu o tom da coisa certa. Ele misturou o assunto banheiro com o CPI dos táxis. Realmente o cheiro é o mesmo. Então nós temos que fazer um tipo de avaliação técnica da seguinte maneira: em que lugar do planeta Terra um indivíduo que é filho de um cidadão que tem uma concessão pública recebe esta concessão como herança? E isto está previsto na legislação dos táxis em Florianópolis. É isso que tem que ser atacado. Se a ideia é de repassar para quem já é motorista de táxi, tem carteira assinada, a concessão da placa, é uma outra licitação. É uma outra licitação. A gente não tem herança sobre um bem público. Não existe isso no Brasil. Acho que existe um equívoco, um vício de origem nessa proposta. Eu não sou um advogado para dizer que existe um erro de constitucionalidade nela, mas provavelmente já vai estar embutido. A questão é, a CPI é grave, a situação, Nader Khalil, é muito desesperadora, há uma denúncia muito forte feita pelos veículos de comunicação em nome da sociedade. Como é que o senhor vê o pedido por parte de um dos membros, principal investigado? Botou um requerimento ontem pedindo para que a imprensa não tenha acesso às informações levantadas pela CPI. Isso é censura. Houve uma lei da anistia, lá em 1979, dizendo que a imprensa é livre. A nossa Constituição, em 88, diz que existe o livre pensar, o livre direito de manifestação nesse país. Não pode haver censura. Até porque a CPI é uma instituição pública. E aí não pode se fechar a boca de quem quer falar. Então vou fazer um pedido a você que permaneça conosco aqui para daqui a pouco você voltar e comentar sobre a participação ontem na CPI dos alvarás do ex-secretário de Meio Ambiente, que entrou com habeas corpus para não falar a verdade e não prestar o juramento de verdade. Aí são outros 500.